nossa cabeça. Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja alimento para o nosso espírito. Que cada pessoa aqui saia daqui hoje cheio da Tua presença, com o espírito fortalecido no Senhor, meu Pai. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a Tua palavra, mas, sobretudo, aplicá-la à nossa vida, meu Pai. Porque a diferença não está no ouvir e no entender, mas também no aplicar. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Deuteronômio capítulo 11, versículo 1, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias guardarás os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e os seus o quê? Mandamentos. Então, amarás, primeira palavra que abre esse capítulo. A primeira palavra que abre esse tema é a palavra amor. E esse amor não é esse amor que a gente vê nos filmes, nos romances, nas novelas, nos desenhos. Não é esse amor que nós aprendemos. Porque nós aprendemos um amor que está muito longe do amor que Deus ensina na palavra. Até a forma de amar é diferente do amar natural, gregoriano, e do amar espiritual com base na palavra de Deus. Quando o Senhor diz assim, ó, amarás o Senhor, com letra o quê? Maiúscula. Quando o Senhor começa a dizer, ó, amará o Senhor, já está se colocando numa posição de senhorio sobre as nossas vidas, sim ou não? Ele não está assim, ó, amarás o Senhor, não, ele não disse assim, ó, amarás o teu Deus, e guardareis os seus preceitos, estatutos, juízos e mandamentos. Não, ele diz, amarás o Senhor, teu Deus. Antes dele ser o nosso Deus, ele é o nosso, não ouvi, o nosso Senhor. Qual é a diferença disso? Até o final da mensagem você vai entender. Porque quando Deus ele vem e se coloca numa posição para nós, não somos nós que estamos estabelecendo a posição, é Ele. E Ele está dizendo, amarás, Ele está pedindo, por favor, me amem. É um mandamento. Amar aqui não é um pedido, é uma determinação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, e todos os dias, não é só de domingo. Ah, de domingo eu vou na igreja, aí eu visto aquela roupa de crente, né? Boto um salto, solto os cabelos, roupa de crente. Aí na segunda, eu tiro a roupa de crente e ponho a roupa de piriguete, está amarrado. Na segunda, eu tiro a roupa, e isso quando põe a roupa de crente, porque tem umas que vai, pastor, mas não posso vir como estou? Não, pode vir, mas não pode o quê? Diz a palavra. Mas a roupa aqui não é só a roupa de vestimenta de fora, é a roupa de vestimenta o quê? De dentro. Presta atenção. Guardar todos os dias. Não é no domingo, não é no dia do culto, é todo dia. Guardar o quê? Os meus preceitos, estatutos, juízos e mandamentos. Porque conforme eu vivo, a minha vida, as minhas atitudes,
as minhas escolhas, o meu comportamento, eles vão impactar toda a minha vida e vai impactar o meu futuro. Estão me entendendo, gente? Então, quando o Senhor diz amar, esse amar não é ficar falando, ajoelhar e ficar falando para Jesus, Jesus, eu te amo, eu amo o Senhor. Pastor, eu faço coraçãozinho para Jesus. Pastor, eu fico o dia inteiro falando que eu amo Jesus, eu oro 24 horas por dia, eu leio a Bíblia o dia inteiro. O que é amar a Deus? O que é guardar os seus mandamentos todos os dias? Não só no dia de culto. Não é só eu me vestir, eu ter uma aparência que as pessoas olham para mim e falam assim, aquela pessoa é crente ou é cristã. Não é só na aparência, mas é no meu comportamento, é no meu dia a dia. Quando o Senhor está dizendo, me amarás e cumprirás os meus mandamentos todos os dias, Ele está dizendo que a minha vida com Ele, ela é todo dia, amém? Todo dia eu tenho que manifestar um caráter de sinceridade. Todos os dias eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Todos os dias eu tenho que ser uma pessoa honesta. Todos os dias eu tenho que ser uma pessoa que eu ando à altura da palavra de Deus. Eu não posso ser um cristão só no domingo. No domingo eu sou aquela pessoa, não, tem pessoas que às vezes falam assim, pastora, eu não vim na igreja no domingo porque eu briguei, discuti em casa. Pastora, hoje é domingo, fala para o filho, não me provoca, porque hoje eu não posso te bater, porque hoje é domingo. Sim ou não? Já ouviram isso? Não é? Pastora, porque hoje é domingo, eu não posso ter... E aí você fala, mas o domingo não muda da segunda, da terça e da quarta. Todo dia eu sou um homem de Deus e uma mulher de Deus. Eu preciso ter um controle da minha vida, não é só no domingo porque eu vou à igreja, mas eu tenho que ter esse controle emocional, eu tenho que ter esse temor a Deus todos os dias. Por isso o Senhor está dizendo, não é para guardar os meus preceitos só num dia. Pastora, mas o Senhor está dizendo aqui que eu tenho que guardar os estatutos, os preceitos, os juízos e os mandamentos. O que ele quer dizer aqui? É um conjunto de situações que vão me demonstrar, através do que eu faço, que eu amo a Deus. Onde está isso? Vamos lá em João, olha o que é o amar a Deus. Porque falar, vamos ver a forma de amar de Deus. João, capítulo 15. Desculpa, não é 15 não, é 21. Uma vez na minha casa trabalhou uma moça, os meninos eram pequenininhos. E ela me ajudava em casa, ela era de uma determinada religião, e ela, para sair de casa, ela tinha que sair toda arrumada, toda de vestido, cabelo preso, toda arrumada, não podia usar calça, não podia usar bermuda, né? Aí ela chegava em casa, aí ela se trocava, ela tirava aquela roupa, punha uma bermuda, uma calça, uma camiseta. Aí um dia eu perguntei para ela, eu falei assim, mas por que você tem todo esse trabalho de se trocar para vir? Não, porque a gente não pode usar essa determinada roupa, uma calça, mas com decência, uma roupa decente. Não, a gente não pode andar na rua assim, a gente tem que andar assim. Uma menina de Deus, uma menina boazinha, obediente. Aí eu falei assim, mas por quê? Qual a razão? Ela falou, não, porque não pode. Eu falei, mas em casa pode? Pode. Tanto se a gente estiver em casa, chegar um irmão, chegar alguém, tem que correr, se trocar primeiro,
para ir lá abrir a porta. Aí eu falei, mas vocês fazem isso para quem? Para Deus ou para as pessoas? Porque Deus está vendo dentro de casa, tá ou não está? Deus não está vendo a pessoa em todo lugar? Sim ou não? Então, tem coisas que são doutrinas da igreja, eu respeito, não estou falando mal de ninguém, só estou falando que tem situações que às vezes as pessoas, elas têm muito mais facilidade de obedecer doutrinas que são colocadas pelo homem, do que às vezes obedecer um padrão que a palavra de Deus determina, que vai impactar a vida dela. Às vezes são situações que a igreja coloca, que a religião coloca, e que as pessoas se submetem. Mas quando Deus vem e fala, você tem que tratar dessa área do coração, a pessoa empaca. A pessoa não rompe com aquilo. Aí ela cuida do exterior, para demonstrar para os outros que estão vendo, mas não cuida do interior, que é o que vai mudar a vida dela diante de Deus. Vocês estão conseguindo me entender? Então, isso é importante a gente dizer. Por quê? Porque quando Jesus chega aqui e pergunta para o Pedro, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas mais a mim do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus. Tornou a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu o quê? Te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas o quê? Ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe perguntado pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Olha só a resposta do Pedro. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes o quê? Que eu te amo. Jesus, porém, lhe respondeu, apacenta as minhas o quê? Olha, 3 vezes Jesus pergunta, 2 vezes ele responde, Senhor, tu sabes. Na terceira vez, ele diz para Jesus, Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus disse o quê? Apacenta as minhas. Amar para Deus está associado a serviço. A servir. O amar sem as atitudes, sem as obras, não existe o amar a Deus só de palavras. O Roberto me ama, morre de amor por mim. Só de olhar para ele eu vejo o amor dele por mim, Vanessa. Ele me ama. Mas não adianta todo dia ele falar de manhã, amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Você é tudo na minha vida, amor. Entendeu? Igual o irmão Érico faz com a Raquel. Todo dia ele fala. Se as atitudes dele não corresponder às palavras, não vai adiantar as palavras do eu te amo que eu recebo dele. Sim ou não? O eu te amo, se não tiver embasado numa vida de servir a família, de cuidar da família, de estar envolvido de alguma forma, sabe, no projeto que tem na casa, de que adianta um amor para uma pessoa que só pensa nela, que só está preocupado com ela? Quem está entendendo o que eu estou falando? Do que adianta um amor, um namorado, uma esposa que só fala eu te amo, mas na hora de expressar esse amor em atitudes e em palavras, não corresponder o eu te amo. Jesus estava dizendo para o Pedro, Pedro, você me ama. Se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Só tem uma forma de você expressar o amor de Deus para com ele, o amor a Deus para com ele, através do seu servir a ele, não é através do seu falar, eu amo a Deus. Está entendendo, queridos?
Olha para o seu irmão e pergunta se ele está entendendo. Fala para ele, não adianta ficar falando eu te amo todo dia. Expressa esse amor em atitude. Fale do amor de Deus. Fale para as pessoas que chegarem perto de você do amor de Deus. Você vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Olha o que Deus diz. Vamos falar bem rapidinho aqui. Eu vou ter que dar uma acelerada. Engata a terceira e a quarta aí, que nós vamos dar uma acelerada aqui, tá? Podemos acelerar? Depois a gente fecha aqui. Vou dar uma lida aqui rapidinho. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram nem viram. Versículo 2, capítulo 11. Não falei o livro? Ah, Deuteronômio. Capítulo 11. Acelerando, deixando os outros para trás. Sabe aquele, Deuteronômio 11, versículo 2. É aquele que fala, eu vou atrás de você. Aí a pessoa entra no carro, vai embora, te deixa para trás. Ó, vou te seguir. Quando você vê, cadê ele? Foi embora. Não é, irmão Zé Carlos? O senhor fazia isso, né? O senhor entrava no carro, ó, ia embora. Ai, Jesus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 11, versículo 2. Considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não me conheceram, nem viram a disciplina do Senhor vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, presta atenção. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço que? Deus está dizendo para eles, considere, presta atenção, dê valor, observa, consideração. O que é quando eu considero alguém? Eu tenho aquela pessoa por um carinho especial. O Senhor está dizendo, presta atenção na minha grandeza. Amém? Na minha mão poderosa, no meu braço que está encolhido. Está encolhido? Não, está o quê? Estendido. E também os seus sinais, as suas obras que fez no meio do Egito a Faraó, rei do Egito e toda a sua, e o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, seus carros, fazendo passar sobre eles as águas do mar vermelho, quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu até o dia de hoje, e o que fez no deserto até que chegaste a este lugar. Olha o que Deus está dizendo. Lembre-se de tudo que eu fiz para vocês, toda a grandeza que eu manifestei no Egito, todo o poder que eu investi para tirar vocês das garras de Faraó. Amém? Olha o que ele está dizendo mais. Considero o tamanho da minha mão e que a minha mão não está encolhida. Eu estou pronto para agir na vida de vocês. Eu não estou falando com os seus filhos, porque eles não viram, mas eu estou falando com vocês. Está chamando a atenção dos pais, que vivenciaram aquilo, e está falando para eles. Aí ele diz mais, e ainda o que fez a Datã e Abirão, os filhos de Eliabe, filhos de Rubem, como a terra abriu a boca, foi o maior terremoto que teve. A terra abriu a boca e os tragou, e bem assim com sua família, suas tendas e tudo que o seguiu no meio de todo Israel. Porquanto os vossos olhos são os que viram todas as grandes obras que fez o quê? O Senhor. O que ele está falando? Olha, gente, considerai, atentai, presta atenção que eu sou o Senhor. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor. Lembra de tudo que eu fiz, as maravilhas que eu fiz, todas as bênçãos que eu fiz. Mas lembre-se também que eu executei o juízo contra Datã e contra os filhos de quem aqui mesmo? Os filhos de, cadê, deixa eu ver, Datã e os filhos de Abirão. Então o Senhor está dizendo, lembra que eu fiz grandes sinais e maravilhas, e lembra como eu executei o juízo. A terra abriu e engoliu tudo que era deles. Engoliu eles e o que era deles. E aí o Senhor está dizendo, faça isso e presta atenção. Para quê? Para que o Senhor pudesse abençoar. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que sejais o quê? Seja o quê? Seja forte.
e entreis, e possuais a terra para onde eu vos, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que mana leite e mel. O que isso tem a ver para nós hoje? Deus não mudou, Deus é o mesmo. O que as pessoas querem? Ter uma vida feliz e abençoada, sim ou não? Quem quer ter uma vida feliz e abençoada? Alguém quer ter uma vida fracassada e derrotada, doente? Não. Olha o conselho de Deus para nós. Olha a orientação de Deus para nós. Lembra-se que eu sou Deus. Lembra-se que eu sou poderoso. Olha as obras que eu manifestei no passado. Falando para eles lá. Olha como minha mão estava estendida. Você quer ter uma vida feliz? Guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra. Por quê? Porque você vai ser forte, você não vai ser fraco, você não vai ser temeroso, você não vai ser depressivo. Pastora, mas se eu enfrentar um quadro desse, você vai vencer, porque Deus é com você. Está entendendo, gente? O Senhor está dizendo, por que hoje tem muitos cristãos que estão fracos, pastora? Estão desanimando, estão perdendo a fé no meio da caminhada, tem tanta gente enfraquecendo dentro da igreja. Mas a palavra do Senhor está dizendo que se nós guardarmos a palavra dEle, nós vamos ser fortes. E por que tem pessoas que têm o título de cristão, estão dentro das igrejas e estão fracos? Tem alguma coisa errada. Ou é a palavra, ou é a pessoa. Está dando para entender? Se Deus está falando, quem guardar a minha palavra, quem proteger, vamos um exemplo, isso é como fosse uma proteção. Quem se colocar debaixo da minha palavra, se submeter a ela, ele vai ser forte. Não importa o tamanho da luta. Não importa o tamanho do problema, aí você entende o porquê que Davi, diante do Golias, onde um exército inteiro estava temeroso, amedrontado, recuado, e Davi chega e olha para o gigante e diz, quem é esse incircunciso filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. Aí você entende o porquê que Gideão, com 300 homens, ouvindo a voz de Deus, ele vai para guerrear. Aí você entende o porquê que muitas batalhas de Josué, ele teve coragem, ousadia e fé para orar e pedir para o sol parar. E ele não tinha uma referência de alguém que tinha feito isso antes, para ele ter essa fé, para orar e declarar que o sol e a lua se detessem nos seus lugares. Está entendendo, irmão Érico? Está dando para entender, gente? Deus está dizendo, aquele que guarda. Pastora, mas o porquê que isso está acontecendo? Porque hoje estão relativizando a palavra de Deus. Estão se partindo a Bíblia em duas partes. Estão relativizando princípios fundamentais da fé e da base espiritual da vida das pessoas. Estão tirando os alicerces que sustentam a vida espiritual da pessoa. E quando vem a pressão da luta, ela desaba. Quem está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa, um projeto de um engenheiro ou de um arquiteto. E ele vai fazer uma construção de uma obra. A irmã Cristina está aqui. Se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir, tá, pastor? Ó, pastora. Amém. Ó o Açoeira aí chegando. Amém. A irmã Cristina, tem conhecimento de causa. Eu vou falar o que eu acho. Dessa área, não da palavra, mas dessa área. Um engenheiro vai fazer um projeto, o Bruno também está aqui. Fazer um projeto de uma obra. Tem que se calcular, tem ou não tem? Para poder fazer as bases ali do alicerce, eu imagino
que o alicerce é uma das coisas fundamentais de uma obra, em todos os sentidos, de fundação e de sustentação. Agora imagina um alicerce de um edifício onde se tem as colunas, precisa de 10 estruturas de uma coluna. Aí eu pego e falo, não precisa. Hoje, com a tecnologia, hoje com tantas coisas, eu faço um cálculo lá, mais ou menos, e eu acho que uma 7 resolve. E eu tiro colunas fundamentais ali. O que vai acontecer? Na hora que as pessoas mudarem, os móveis entrarem, os pesos subirem ali, se somarem, aquela estrutura não tem sustentação para aquilo. E a qualquer momento aquilo pode o quê? E o que vai acontecer se um edifício com moradores lá dentro? O que vai acontecer lá? Vai o quê? Tragédia. Mas que tipo de tragédia? Morte. Vidas vão se perder. O diabo não está preocupado com prejuízos, o quê? Quando vem um prejuízo financeiro, é porque, na verdade, ele não quer atingir as finanças só. Ele quer atingir as finanças para impedir o reino de avançar e de levar a pessoa para um outro estágio de dependência e de murmuração. Mas, na verdade, o que ele quer? Que se perca almas. Hoje, essa relativização da palavra, onde princípios fundamentais da palavra estão se saindo das igrejas e dos púlpitos, estão tirando as bases de sustentação da salvação das pessoas, e na hora que vem a pressão, as pessoas não têm fé para lutar, não têm fé para vencer, e acabam desanimando e desabando no meio da vida. Olha para o seu irmão e fala, é muito sério. E o que está em risco, pastora? A sua vida. O Senhor disse, para que sejais o quê? Forte. E entreis e possuais a terra para onde eu vos o quê? Dirigis. Pastora, qual que é essa terra? Qual é a terra? É a palavra, é a promessa de Deus. Quando nós lemos a Bíblia e entendemos que cada promessa representa uma terra, Deus disse para Moisés, vai lá, fala para o povo que eu vou tirar ele da escravidão, que eles vão para a terra que mana leite, mana o quê? Mel. Eles tinham uma promessa que representava uma terra. Disse para Abraão, lá sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele tinha uma promessa que representava o quê? Uma terra. Josué, todo lugar que você pisar o seu pé, essa terra o quê? Eu vos darei. Ele tinha terra? Não, ele tinha a promessa. Toda a palavra de Deus, ela vem representando para nós uma terra. E toda promessa que eu leio, e eu entendo, e eu tenho fé, coragem e ousadia para tomar posse, ela me pertence. Deus disse para Josué, Josué, você conquistou muitas terras, mas ainda ficou muitas terras para ser conquistada. Você só vai conquistar a terra onde você tiver a coragem, a ousadia e a fé para ir lá e possuir. Por isso que a fé de ninguém acaba sendo, você não pode nivelar sua fé com a fé do irmão. Porque tem irmão que vai conquistar até uma parte, tem irmão que vai crer até uma parte, e tem irmão que não vai crer, e se você seguir a fé dele, você vai ir só até onde ele crê. Você não vai chegar em lugar nenhum a mais do que a sua fé te levar. E você não vai ter uma fé maior do que uma pessoa que está te ensinando a fé. A sua fé vai estar sempre limitada a quem você ouve, a quem você empresta seu ouvido para ensinar e estimular o teu espírito. Qual é o problema disso, pastora? Principalmente nos dias de hoje, que você ouve 1001 pregador no YouTube, gente que não tem conhecimento de causa. Você pega, tem pessoas que estão pagando níveis aí de mentorias, de 15 mil, 5 mil, 20 mil reais, 50 mil reais, sabe para ouvir o quê? O que você ouve todo domingo na igreja, e não pratica. Aí essas pessoas pegam pessoas que vão para lá, ouvem esses ensinos, porque a maioria está tudo fundamentado aonde? Na palavra. Quem já passou essa experiência que eu estou falando?
A terra, vamos lá, vamos voltar para a terra. Olha para o seu irmão e diga: tem uma terra para você. O Senhor disse assim. Até aqui estão acompanhando, irmãos? Ponde, pois, as minhas palavras, versículo 18. 11 ainda, 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso quê? Coração e na vosso quê? O que é o coração? Um de cada vez. Mente. Olha só como vocês estão inteligentes, está vendo? Que é uma igreja instruída. Ponde as vossas, ponde, pois, essas palavras no vosso coração, na mente. E na vossa o quê? Alma. Vontade. Desejo. Pensamento e vontade. Pastor, a minha alma quer guardar a palavra de Deus? Não. No começo não. Depois ela vai pegando gosto pela palavra, amém? Mas no começo a carne vai ali bombardear ela. Mas o Senhor está falando assim, ó, coloca a minha palavra na sua mente e coloca ela na sua alma. Quem lembra do culto de domingo à noite? Se você não lembra, assiste ele. Porque no domingo à noite eu falei dessa desconexão com Deus. A alma perdeu o que era de Deus e foi injetada nela a natureza do maligno. Então a alma hoje tem prazer no quê? Nas coisas mundanas, nos prazeres da carne. Então a nossa carne desconectada com Deus e com a natureza do pecado, ela tende para aquilo que nos afasta de Deus. Por quê? Nós já nascemos distantes de Deus. Então a nossa alma, ela está viciada em fazer a vontade dela. Aí Jesus entra e põe um freio nela, falou, a partir de agora você vai negar a si mesmo. Por que é negar a si mesmo? É puxar o freio de mão da alma. Falar, não, você não vai governar, eu governo você. Às vezes ela vai querer, né? Mas aí você puxa ela. Então Jesus está falando, ó, coloca as minhas palavras na tua mente e coloca elas na tua alma. Coloca na tua mente, coloca na tua alma. Porque você vai ensinando ela. Estão entendendo? Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os seus olhos, porque você vai estar sempre vendo. É como se você escrevesse a palavra na mão, né? Está sempre olhando, você está sempre lembrando, nossa, ó, você põe um versículo, você põe alguma coisa na mão. Meu pai tinha mania, quando ele não queria esquecer o negócio, ele colocava uma borrachinha, às vezes, aqui. Vou pôr essa borrachinha aqui para me lembrar de tal coisa. Por quê? Quando ele, ó, vocês faziam isso? O irmão está ali só assim. É coisa das pessoas, assim, um pouco mais de idade, né? Irmão Zé Carlos. Aí, o Senhor está dizendo para estar sempre diante dos seus olhos, você está sempre lembrando. Ensinai aos vossos filhos, falando no assento das suas casas. Mas olha só, que paradoxo aqui. Nós estamos no Velho Testamento, em Deuteronômio, e Deus está falando para eles, guarde a palavra no seu coração. Aí vem Jesus, lá em João, capítulo 15. Você vai ver que a promessa é a mesma. Só que aqui Deus especifica em Deuteronômio. Mas olha em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o... Ah, não, desculpa, peraí, vamos já direto no 7. Vamos direto no 7. Aí. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será o quê? Olha que palavra, olha que promessa poderosa. Sim ou não, Raquel? Olha o que Jesus está dizendo. Se vocês permanecerem onde? Em mim.
e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o quê? Quiserem. Deus pôs um limite aí? Deus falou até quando e até o quê e que área pedir? Aí vem uns abençoados e quer restringir o seu pedido e o meu. Ali Jesus, o próprio Deus, está dizendo para nós, se você estiver em mim, e a minha palavra estiver em você, eu estou falando para você, pode pedir o que você quiser, irmão Jair, que eu vou fazer. Aí lá em Deuteronômio, voltando lá, o Senhor está dizendo, né? Ponde as minhas palavras, versículo 18, ponde as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Não esqueça delas. Ponha lá no coração. Escreva nos umbrais da sua casa. Fique lembrando delas. 21. Para que multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu a dar aos vossos pais. E sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Aí o Senhor vai falando tudo que Ele vai fazer e vai abençoar. Aí lá no 23 o Senhor diz, e o Senhor desapossará todas essas nações e possuireis, olha só, possuireis, conquistareis, possuireis nações maiores, não é menores, não é que você veio, agora aquela fé, não vou nem falar não, vamos seguir aqui. O Senhor desapossará todas essas nações e possuireis nações maiores e mais o quê? Poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, não parece com a mesma promessa de Josué? Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será o quê? Vosso. Ninguém, diga ninguém. Ninguém. Não tem diabo, não tem doença, não tem amigo, não tem inimigo, não tem quem querer impedir. O Senhor está dizendo, ninguém poderá vos resistir. E o Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. O Senhor está dizendo que aonde você chegar, onde você pisar, Deus vai mostrar que você é um homem, uma mulher de Deus, e Deus vai te honrar naquele lugar. Vai ter perseguição? Vai. O Senhor está dizendo, vai ter temor, porque as pessoas vão ter medo. Não é medo de você, mas medo talvez do seu potencial, medo do que você carrega. Porque as pessoas acham, como disse ali, Raabe, ela disse, quando nós ouvimos o que Deus está fazendo na vida de vocês lá, o nosso coração desmaiou. O que quer dizer? As pessoas sabem que quem Deus está na vida dela, Deus vai agir em favor dela. Deus é o defensor dela. Pastor, e por que hoje muitas vezes não acontece? Porque hoje tem se pregado um evangelho, água com açúcar. E aí não tem poder para fazer isso. E ainda tem pregadores que vêm e tiram essas promessas da palavra. Mas aqui está dizendo que Deus vai nos dar a terra, pastora. É. Mas como? Aí tem pessoas que às vezes falam assim, pastora, o evangelho, ele vem para me dar uma vida boa, uma vida de prosperidade. Vem ou não vem? Mas é uma prosperidade com propósito. A prosperidade com Deus, por que Deus estava querendo abençoar, empoderar e prosperar esse povo em todas as áreas? Porque esse povo tinha um propósito diante de Deus. Através desse povo viria o Messias, há muitos anos lá na frente. Através dessa prosperidade, desse poder que esse povo iria se levantar nessa terra, tinha uma missão por trás de tudo isso. Não é uma prosperidade sem propósito envolvido com o reino. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa, quando ela tem prosperidade relacionada só a dinheiro. Porque aqui ela vai encontrar problemas.
A prosperidade com Deus tem a ver com a missão e o propósito de Deus nessa terra. Quando o Senhor fala, eu vou te prosperar, se você guardar os meus mandamentos, se você guardar os meus estatutos e os meus juízos, eu estou pronto para fazer o que você quer. Quando nós colocamos a palavra de Deus na nossa alma e no nosso coração, os nossos projetos, eles se alinham com os projetos de Deus. Estão entendendo, gente? E quando o Senhor diz para Pedro, Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Quando Deus diz para Moisés aqui, fala para o povo, para eles me amarem, e eu sou o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, que eu tenho um projeto, e eu estou direcionando os meus servos de acordo com esse projeto. E eu estou totalmente envolvido com esse projeto. E toda a terra e o céu está envolvido no projeto. Se eles entrarem debaixo desse projeto, os céus vão se abrir e a prosperidade vai vir. E ninguém vai poder resistir sobre a vida deles. O maior termômetro de Deus na nossa vida, nosso servir a Deus, vai demonstrar o nosso amor. Está entendendo, gente? Pergunta para o seu irmão, você está entendendo? Atos. Antes de irmos em Atos, vamos aqui, quer ver, ó, Mateus. Mateus, capítulo 28, versículo, deixa eu achar aqui, 19. Mateus. Por que tem pessoas, às vezes, na igreja que ela não rompe, financeiramente falando? Porque ela não tem propósito com a prosperidade dela. Ela só tem propósito para ter um carro bom, ter uma casa boa, se vestir bem, ter uma mesa farta. A prosperidade que ela busca, ou que ela se enxerga, ela só consegue ver ela. Ela não consegue ver o reino de Deus, ela não consegue ver a obra de Deus, ela não consegue ver que a prosperidade que vem na mão dela, Deus, Ele quer compartilhar daquilo e abençoar ela para ela poder transbordar na vida dos outros. Estão entendendo, gente? Se a prosperidade de Deus chega na vida de uma pessoa e ela não investir para levar isso, para resgatar vidas da perdição, não tem propósito para Deus a prosperidade na vida da pessoa. Porque para a pessoa ter uma boa casa, um bom carro e tudo, ela não precisa só de Deus, ela pode trabalhar bastante e ter, pode ou não pode? Ela pode trabalhar e ela pode conquistar um bom carro, uma boa casa, a gente vê aí no mundo isso. A bênção de Deus na vida de uma pessoa e os recursos de Deus sobre a vida dela é quando ela entende que tem uma missão de Deus nessa terra. E tem um propósito para a vida dela. Não singular, só dela. Deus me deu um propósito e um propósito é esse. Seu propósito está dentro de um outro propósito maior. Não existe um propósito só para a minha vida individual, não. A tua vida tem um propósito que se encaixa num propósito maior. E esse propósito maior, que é o de Deus, tem todos os recursos do céu liberado. Diga glória a Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Olha só. Lá no finalzinho, Jesus está indo quase subindo para o céu. Jesus disse assim. Vou ler o 18. Vamos começar no 18, isso. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Domingo que vem, nós vamos ter o batismo. E se você não se batizou ainda, é o momento agora, amém? Mas olha a ordem de Jesus, ide. Ele estava falando para quem aqui? Para os discípulos. Mas eles não eram filhos de Deus? Sim ou não?
Eles eram filhos. Eles não disseram assim, Natasha, ide agora e vão lá e façam filhos de Deus. A nossa missão, dada por Jesus, porque se tornar filho de Deus é aceitar Jesus. Quem não quer se tornar um filho de Deus? Quem não quer falar assim, se aceita? Até quem não é filho quer ser filho. Quem nem conhece Deus quer ser filho, sim ou não? E tem um falso entendimento que todo mundo é o quê? Nós já sabemos que não é todo mundo. Todos são o quê? Criaturas. Mas Jesus não disse, ide por todo mundo e façam filhos de Deus. Porque fazer as pessoas se tornarem filhas, é muito fácil. Agora, fazer as pessoas se tornarem discípulos de Jesus é difícil. E a nossa missão, e a tua missão, não é do pastor não. Aqui está, aí de pastores, por todo mundo. É assim? Como está aí? Leia na sua Bíblia aí. Como está aí na sua Bíblia? Tem nome aí? É um mandamento para todos nós. Irmos para onde? Eu vou para as nações, estou sendo preparado. Não, ide agora. Hoje, quando você sair daqui, você está no ide. No caminho, na sua casa, no trabalho, sim ou não? Ide por todo mundo e fazei o quê? E o que é o discípulo? Quem serve. Discípulo é aquele que está com Jesus. Pastora, mas agora nós somos chamados a ser filhos. Agora eu sou filho, amado do Pai, princesa de Jesus, príncipe do céu. Já ouviram isso, né? Agora eu sou princesa agora. Mas Jesus está chamando a princesa e os príncipes dessa terra para fazer discípulo. Porque um dia nós vamos chegar diante de Deus e nós vamos ter que dar conta dos dons e dos talentos que Ele colocou na nossa vida. E aí vai ser a hora. Eu estava no trono, eu era a princesa perfumada de Jesus. Sabe aqueles perfuminhos que ficam espirrando assim? Tem ou não tem aqueles perfuminhos? Jesus vai falar assim, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho o quê? Fazer discípulo e ensinar a guardar a palavra. Quem está entendendo? Pastora, mas isso daí não está lá no Velho Testamento? Romanos capítulo 15. Olha como é importante ler a Bíblia. Nós fomos comissionados a fazer discípulos, amém? Pastora, como que eu posso fazer discípulos? Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pastora, como que eu posso fazer discípulos? Através do seu servir a Deus, através da sua entrega, talvez através de você se comprometer com Deus, com o reino de Deus. A sua vida, ela tem uma missão. Fazer discípulos de Deus sobre essa terra. Amém, queridos? Não importa o que você faz, você pode ter a profissão que for. Pastor, eu sou médico, você tem uma missão de fazer discípulo. Pastor, eu sou engenheiro, tem uma função de fazer discípulo. Pastor, eu sou pastora, você tem missão de fazer discípulo. Diga graças a Deus. Não é função só do pastor. A sua vida financeira, o seu trabalho, a sua renda, o seu talento, o seu dom, ele tem que ser empregado no reino para fazer discípulo. Estão entendendo, gente? Está entendendo, né? Olha só, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, porque tem gente que acha que o Velho Testamento não serve mais, que o Velho Testamento é a velha aliança, então ele tem que ser rasgado, queimado, que não serve mais, não se aplica mais nos dias de hoje. Queridos, a única coisa que mudou no Velho Testamento
foi o sacrifício levítico dos animais. Porque tudo está valendo o que está lá. Tudo. Leia o livro de Romanos que vai falar isso. Tudo está vigorando. Então ele está dizendo, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Por que foi tudo escrito? Para nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar como servir a Deus, ensinar como conhecer a Deus, ensinar como ter uma vida abençoada, ensinar como eu devo servir. Quando eu depois eu vou usar isso até na parte das ofertas. Ensinar como que a oferta estava relacionada à adoração a Deus. Pastora, as ofertas, eles ofereciam aquelas ofertas quando eles iam para as batalhas, ou nas adorações, ou nos cultos, mas era só no passado, agora não precisa mais. A Bíblia está dizendo que tudo foi escrito para o nosso, a fim de que, pela paciência e pela consolação de quem? Da própria palavra de Deus. Tenhamos o quê? Olha que coisa maravilhosa, o Senhor está dizendo, pois tudo que foi escrito para te ensinar, para que tenha paciência e tenha consolo através da Escritura e não perca a sua esperança. Como Paulo disse, eu creio que vai me ser feito de acordo como me foi dito. Não importava o tamanho da tempestade, não importava o vendaval, não importava o que a circunstância estava mostrando. Eles estavam à deriva num barco, sujeito a morrer todo mundo. Ele se levantou e disse, eu tenho certeza que vai se concretizar na minha vida de acordo como foi dito. O Senhor está dizendo para nós que a nossa esperança tem que estar na consolação do que está na palavra. Não é na circunstância, não é no que disse o pai, porque meu pai disse isso, porque minha mãe disse aquilo, porque até pastores disseram isso, líderes de ministério disseram aquilo, e o que Deus disse ao teu respeito. Está entendendo, gente? Tem gente que não rompe, pastora, porque eu tive uma palavra do meu pai. Mas é a palavra de Deus, está acima da palavra do seu pai? Porque eu tive uma palavra da minha mãe. Irmão, só a palavra de Deus se liberta disso. Está entendendo, gente? Nem todo mundo recebeu palavras, sabe, de bênção sobre eles. Mas agora o Espírito Santo e a palavra de Deus sobre a sua vida pode romper todo tipo de maldição na tua vida. Então, ele está dizendo, busca a sua esperança no consolo da palavra. Não adianta correr para o Facebook, não adianta correr para a Globo, para a CNN, sei lá qual canal, para a mídia, e buscar consolo, porque nós não vamos encontrar consolo lá. Nós só vamos encontrar que há crise, que há guerra, que há doença, que não tem remédio, que está tendo terremoto para todo lado, que a coisa está feia. Quem busca consolo nesses lugares, irmãos, vai sair de lá no chão, porque o mundo está tirando a esperança das pessoas, para que elas se envolvam em remédios, terapias, psiquiatras, e elas ficam alienadas das suas vidas. Estão entendendo, gente? A nossa consolação tem que ser a presença de Deus, tem que ser a palavra de Deus. E se nós não buscarmos isso de fato e de verdade, e acharmos que vamos encontrar isso num evangelho cheio de almofada, que não te impulsiona para ensinar você a guardar a palavra, meu querido, vai ser difícil se manter de pé na hora da adversidade. Porque na hora que a luta vem, ela não vem para massagear o nosso ego, ela vem para destruir a nossa vida. Essa semana eu atendi uma pessoa. Ela disse, pastora, eu sou casada há 10 anos. Estávamos numa determinada denominação. Casamos, esfriamos, vivemos bem por um período. Agora meu esposo quer ir embora. Não quer nem orar mais. Não quer nem buscar, não quer conversar, não dá mais. Essa história, irmãos, nós já vimos isso há muitos anos. Tem pessoas que acham que nós chegamos aqui por acaso. Acham que nós estamos ensinando a palavra por acaso. Tem pessoas que acham
que todo mundo pode ser um discipulador dela. E ela não conhece a trajetória de vida que a pessoa tem. Estão se permitindo ser discipulado e ensinado por pessoas que ela nem conhece, nem sabe de onde veio. Muitas coisas que a gente compartilha no altar é porque a gente já viveu isso, já viu isso acontecer muitas vezes. E aí, às vezes, você fala com a pessoa, você orienta os outros, e as pessoas, não, a pastora não sabe. Comigo é diferente, irmãos, no mundo espiritual, há uma regência. Por isso que Deus falou, lá em Deuteronômio, um princípio, repetiu aqui em Jesus, e está repetindo até hoje, porque a palavra de Deus não muda, e homem nenhum pode mudar o que Deus determinou. Pode ser o pastor mais top, pode ter milhões de seguidores, milhões de visualizações. Irmãos, ele não tem o poder para mudar o que Deus estabeleceu na palavra dele. E se você se submeter à palavra do homem, e desconsiderando o que Deus falou, você está em perigo. Então tome cuidado e guarde a tua alma. Está entendendo? Porque se você não tomar esses cuidados, você pode se prejudicar. Aqui está dizendo, tudo foi feito, olha só, Atos. A gente vai orar agora, tá? Atos capítulo 13. (13, 52). Último versículo. Já pode já pegar a ceia. Aleluia. Pastor, eu quero ter uma vida empoderada pelo Espírito. Nós estamos fazendo o estudo do livro de Atos. Eu pergunto para vocês, quem está acompanhando o livro? Quem está acompanhando o estudo? Quem está... Sabe, pastor, eu nem entro no grupo da igreja. E quais grupos você entra? Quais grupos você faz parte? Eu sou de Jesus, eu congrego na igreja Moriá, mas eu não faço parte do que está acontecendo na igreja. Eu sei o que passa na igreja A, B, C, e eu não me envolvo com as coisas da minha igreja. Irmãos, você está desconectado. Você precisa entender o que Deus te chamou para fazer e se envolver com essa missão, porque senão você vai estar perdido. Você está no meio de uma guerra, você está sujeito a ser ferido a qualquer momento, mas você está perdido no meio dessa guerra. Deus está trazendo instruções, Deus está trazendo capacitação, Deus está trazendo armas para você se preparar. Aí, às vezes, a pessoa está envolvida com coisa do outro ministério que não tem nada a ver com a luta dela. Eu não tenho nada a ver com a luta do pastor da outra igreja. Para você ter uma ideia, eu nem atendo membro de outra igreja. As pessoas me ligam, pastor, não sei o quê. Antes eu ficava eu vou dar uma palavra assim, ó, eu ficava compadecida da pessoa, eu orientava, investia tempo, depois eu parei e falei, gente, eu vou parar. Por quê? Porque a pessoa tem um pastor, tem ou não tem? O pastor que tem que orientar lá, cuidar lá, resolver lá. Por quê? Porque eu oriento da minha maneira, da forma que eu entendo a palavra, da forma que o Espírito Santo me ensinou. Aí eu pego, compartilho com uma pessoa que está aprendendo de uma outra maneira, numa outra igreja, numa outra visão. Eu vou confundir a pessoa e ao invés dela ter uma direção, ela vai ficar mais perdida do que ela estava. Ela não vai saber o que é o certo e o que é o errado. Vocês estão entendendo, gente? Eu parei, não é porque eu não amo a pessoa, eu amo ela. Mas acontece que a minha orientação pode ser diferente do que o pastor e a pastora dela pregam. É a mesma coisa aqui. Se você não está vivendo uma vida de conexão com a nossa igreja, o propósito que Deus tem para essa igreja, você está perdido. Pastora, o que eu faço? Se submeta.
A palavra de Deus diz isso, não sou eu não. A gente vai falar sobre a importância dos sacerdotes. Você vai ver o que é isso. Por que nós saímos daqui, fomos lá para Balneário Camboriú? Porque nós já temos uma cobertura e fomos buscar uma cobertura apostólica sobre nós, porque nós entendemos e reconhecemos o valor de uma cobertura. E não são coberturas diferentes, de igrejas diferentes, nada disso. É a mesma visão, alinhada no mesmo propósito. Está entendendo? Olha o que diz aqui, 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Uma pessoa que transborda de alegria, e não é porque eles estavam ali, teve uma situação que levantou uma perseguição, eles vão para outra, se levanta uma luta, eles vão para outra, porque eles estão pregando o Evangelho, estão confrontando o mal, as trevas, mas a Bíblia diz que Deus era com eles, e todo lugar que eles iam, Deus se manifestava. Olha aqui, vou ler um versículo só para você ver, 3, entretanto, 14, 3, entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e o quê? Porque esses homens tinham um compromisso com Deus. Deus então derramava da graça, do poder e da unção sobre a vida deles. Diga graças a Deus. E Deus operava através da vida deles sinais e prodígios. Deus quer levantar um povo assim nessa terra, que além das perseguições, das lutas, dos problemas, não vão roubar a alegria do teu coração, não vão tirar a paz do seu coração. Além de tudo que possa acontecer, você saber, Deus é comigo. Por que eles estavam transbordantes de alegria? Porque Deus era com eles, Deus estava confirmando a palavra na vida deles. Eles estavam ali, olha, cheios do Espírito Santo, cheios da graça e do favor de Deus, entendeu, Léo? Os discípulos serviam. Quem é discípulo de Jesus foi chamado para transbordar a alegria. Amém, Felipe? Então, você tem que chegar amanhã, segunda-feira, no trabalho como? De cara feia. Chegar sorrindo. Estou transbordando de alegria. Eu sou um discípulo de Cristo. Pastor, a minha vida não está nesse nível, não. Estou quase entrando chorando, mas então se torne um discípulo. Fala, Senhor, eu quero ser um discípulo do Senhor. Porque todos os discípulos do Senhor foram chamados para transbordar de alegria. E se tem alguma área da sua vida que não está transbordando alegria, se coloque na presença do Senhor, permaneça firme, busque a Ele, porque essa área vai ter que se dobrar diante do poder da presença de Deus. Porque a vida do discípulo, ela é uma vida que vai transbordar alegria, para os outros verem e falar, nossa, olha a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Olha quem serve a Deus de verdade, não se serve de Deus, mas serve a Deus. A vida dele é transbordante de alegria. Diga glória a Deus. Vamos parar por aqui? Vamos orar. Vamos curvar nossa cabeça em nome de Jesus. O Senhor está te chamando.